Olá, meu camarada! Vamos para mais uma série Eu Li para Você. Hoje nós vamos começar a leitura do livro Capoeiras e Valentões na História de São Paulo, do mestre Pedro, né? Pedro Figueiredo Alves da Cunha, mostrando aqui para vocês um livro importantíssimo para treinar o nosso olhar para a pesquisa histórica. Então, capoeiras, vamos continuar aqui estudando a história da capoeira nesse canal. E os objetivos de hoje, que você vai ver, nós vamos ver o prefácio da professora Cristina Wissenbach, foi a orientadora do trabalho do mestre Pedro. Qual é o objetivo específico? Identificar diferentes estruturas na história da capoeira de São Paulo. Lembre que nós estudamos já o Rio de Janeiro, já estudamos Sergipe, porque foi a minha pesquisa, e hoje nós vamos começar a estudar a história de São Paulo. Outro objetivo, examinar elementos da narrativa sobre essa história da capoeira, sobre essa parte da história da capoeira. E também identificar o objetivo desse trabalho específico, como foi que mestre Pedro conseguiu fazer esse percurso e quais foram os objetivos do trabalho. Lembre-se, nós vamos ler a obra inteira. Então fica aqui comigo nesse canal, já se inscreve, toca no sininho para não perder nada por aqui. Então, vamos começar aqui identificando as diferentes estruturas. Você se lembra como era o tipo social do capoeira no Rio de Janeiro? Quem não assistiu à playlist A Capoeira Escrava, do professor Carlos Eugênio Líbano Soares, que eu já fiz aqui no canal, eu vou deixar no final, quando acabar esse vídeo aqui, você vai lá assistir, porque é importante a gente entender para fazer as conjecturas entre os estados quando a gente está estudando a história da capoeira. Você coloca aí nos comentários, se você já assistiu, você coloca nos comentários. Eu já assisti, eu entendi que o tipo social do Rio de Janeiro é um tipo diferenciado. Cada estado tem a sua forma, né, o seu tipo social naquele período específico que nós estamos estudando. No caso dos registros históricos, todo o século XIX. Mas nós já vemos em outro vídeo, se você não viu de vídeo passado, quando eu falo que capoeira não nasceu dos escravos, eu também vou deixar no final. Aí você assiste para você compreender a história da capoeira. Nesse caso aqui das diferentes estruturas. Lembre-se que nós estamos nessa série estudando o livro do mestre Pedro. Então nós vamos estudar a história da capoeira de São Paulo. E ele faz essa relação da capoeira e samba. O samba, quem quiser compreender mais também nesse período histórico, você vai ler Ieda Marques Brito, que o mestre Pedro fez com a capoeira, ela fez anteriormente com samba, que segundo os autores, são práticas sociais silenciadas. Vocês lembram que eu já falei aqui no canal da minha pesquisa em Sergipe, em que as autoridades tratavam em Sergipe todas as práticas sociais vindas do povo, como sambas e batuques. Então, são práticas sociais muito próximas. Eu já tenho um vídeo que falo sobre capoeira e carnaval, faz aí uma da Flix para você entender, mas eu pretendo também falar um pouco mais em outros vídeos sobre a relação da capoeira e carnaval, porque eu acho extremamente importante. Se você gosta de vídeos assim, clique em gostei, que é para eu saber, para o YouTube saber, para eu continuar produzindo por aqui para você. O mestre Pedro, né, esse pesquisador, ele foi buscar fontes históricas. Já falei também para vocês como se faz pesquisa histórica. No caso dele, ele procurou processos crimes, autos reproduzidos pela repressão, códigos de posturas, e jornais da época. Eu treinei muito meu olhar a partir dessas leituras do professor Carlos Eugênio, dessa pesquisa de Pedro Figueiredo da Cunha, do Pinheiro Leal no Pará, para poder treinar o meu olhar e olhar para Sergipe, para essas questões. Essa questão dos códigos, né, e posturas das cidades, eu peguei muito daqui dessa obra, antes de começar a minha pesquisa em Sergipe. Além dos arquivos, né, de ir no arquivo público, de estudar os jornais, de estudar os relatórios do presidente de província, que foi o meu caso, eu também fui aos códigos e postura das cidades por conta dessa pesquisa do Pedro Figueiredo da Cunha, porque eu treinei o meu olhar lendo essa pesquisa. Por isso que eu estou aqui para te ajudar, para treinar o seu olhar também. Então, quem era o capoeira em São Paulo? Eram os escravizados, os forros, os africanos livres, mas também, desde 1820, isso é um fato importantíssimo da pesquisa de São Paulo, os estudantes da Faculdade de Direito de São Paulo. Isso é extremamente importante porque há uma relação
fortíssima da capoeira em São Paulo com esses estudantes. E aí a gente vai fazendo as conjecturas e demonstrando que na história da capoeira que não foi bem assim, a capoeira nasce dos escravos para uma ânsia de liberdade. Não, não foi dessa forma. A capoeira é uma prática social que se utilizou de táticas e estratégias de sobrevivência e fez várias relações nesse caminho. Então, a nossa construção, nós somos construídos para chegarmos até aqui nesse canal. Então, se não for inscrito, se inscreva para que eu continue produzindo para você. E entenda que a história da capoeira ela não é linear. Ela teve todo um processo de mistura de elementos. Por isso que não dá para estudar a história da capoeira sem estudar a história do Brasil. E eu sempre estou trazendo para vocês isso. Cada estado tem as estruturas e as narrativas. Nesse estado que nós vamos estudar, né, a partir de hoje, que é a capoeira em São Paulo, a capoeira, desde o início ali do século XX, era vista como esporte por conta dessa relação com os estudantes de direito. No caso do Rio de Janeiro, desse mesmo momento histórico, o que estava acontecendo? Uma repressão profunda. A capoeira era tratada como crime antes de ser crime. Então, esses eventos se desdobraram. Na capoeira escrava lá do Rio de Janeiro, a gente vê claramente os indivíduos sendo levados para trabalhos forçados em dique, as prisões, os tipos de prisões. Se você não viu a playlist da capoeira escrava do professor Carlos Eugênio Lima Soares, lembre-se, quando acabar esse vídeo, assista, que é muito importante. Então, aqui na Capoeira de São Paulo, esse debate com os estudantes de direito é importante porque começa a discussão da capoeira como símbolo nacional. Lembrem que nós já estudamos sobre essa esportivização da capoeira, onde no início do século XX, já 1920, por aí, começa a discussão da capoeira como esporte, mas isso já vinha antes, 100 anos antes, lá em São Paulo, na Faculdade de Direito de São Paulo. Essa discussão da capoeira como símbolo nacional, que é o embrião do esporte. Mas a capoeira só é reconhecida como esporte em 1973. Começa-se a fazer e a oficializar, vamos dizer assim, institucionalizar a capoeira como esporte, que é em 1972, com a aprovação em 1973, e a gente confirma isso a partir das leis e dos registros. Qual era a circular aqui? Mestre Pedro chama a participação desses estudantes de direito de participação letrada na capoeira. E o paralelo que nós podemos fazer? Em contraposição aos pés descalços dos escravos, né, dos escravizados, que a capoeira não nasce dos escravos, mas a gente sabe que foi dentro desse contexto sócio-histórico-político da escravidão no Brasil, apesar de ter tido escravidão negra em vários países, a gente só consegue encontrar capoeira, essa configuração desse movimento, dessa prática social capoeira no Brasil. A gente tem essa contraposição desses pés descalços com as vestes elegantes desses indivíduos que eram estudantes de direito da Faculdade de Direito de São Paulo. Isso é um dado extremamente importante que essa pesquisa trouxe para você treinar o seu olhar, para nos ajudar a entender a história da capoeira. Não dá para falar de uma história da capoeira, as histórias da capoeira, porque cada estado tem as suas particularidades. Me conta aí nos comentários, capoeira, se no seu estado já tem pesquisa histórica com capoeira, para a gente começar a fazer as conjecturas e entender que na história da capoeira não dá para dizer foi assim exatamente, porque existe várias nuances. E eu sempre costumo dizer, não é só a história da capoeira, é uma geografia da capoeira, porque existem vários elementos em estados diferenciados e a gente tem que respeitar as particularidades e a diferença. E aí a gente percebe os objetivos dessa pesquisa, no caso do Pedro Figueiredo da Cunha, que é demonstrar que a capoeira não é somente uma luta, mas um jogo complexo composto por múltiplos elementos. Qual a orientação aqui? A capoeira é uma prática coletiva. Além dos jogadores, nós temos a orquestra, os participantes da roda, né, aqueles que batem palma e respondem coro, mas também a audiência, aqueles que estavam assistindo. Qual o clímax desse movimento? A problemática da origem da capoeira. Não dá para a gente dizer a origem exata da capoeira, mas dá para a gente quebrar essa hegemonia que nos trouxe, né? Esse movimento de capoeira da Bahia, capoeira do Rio de Janeiro, de Pernambuco, porque até então só tinha pesquisa nesses estados. Mas a partir do momento que surgem outras pesquisas, outras documentação, eu, como cientista, tenho que treinar esse olhar e perceber que há outras nuances na história da capoeira. E alguns parceiros, né, alguns camaradas da capoeira, tem, às vezes, com a cabeça cristalizada, aprendeu daquela forma e aí não abre a cabeça, porque ciência, a gente pode mudar de opinião. Por quê? Você tem novas pesquisas, você pode
trazer essas novas pesquisas, fazer as suas conjecturas, fazer o cruzamento das fontes. E qual a resolução? Que a capoeira foi modificada em cada tempo histórico, com cada influência que sofreu. Não dá para dizer, falar de fundamentos da capoeira justamente por isso, porque em cada movimento, em cada tempo histórico, a capoeira foi se modificando, foi se misturando aos elementos. Aqui em São Paulo, misturado com os estudantes de direito, lá no Rio de Janeiro, misturado com os portugueses pobres, que inserem a navalha, por exemplo, no jogo de capoeira, que é um instrumento do fado português. Então, a gente tem vários elementos em Pernambuco. Pernambuco tem pesquisa, muita pesquisa. Então, vou ter que escolher qual livro que eu vou trazer aqui para vocês. Os outros vou estudar na Sociedade da Ginga. Se você quiser mais informações e como entrar na Sociedade da Ginga, eu vou deixar no primeiro link aí dos comentários fixados para você perguntar, se tiver dúvidas, se quiser entrar na Sociedade da Ginga. É fácil, é só comprar o e-book, você entra lá e a gente vai trabalhar essas obras de Pernambuco. Porque Pernambuco são várias particularidades de extrema importância. A Bahia também tem uma vasta documentação, mas nós temos esses estados, no meu caso, Sergipe, do Mestre Pedro São Paulo, do Pinheiro Leal no Pará, do Roberto no Maranhão, do Gustavo em Alagoas, do Matheus Zica em Minas Gerais, ou seja, tem várias pesquisas para a gente estudar aqui no canal. Se você tiver interesse, você já se inscreve para que eu continue produzindo por aqui. Toca no sininho para não perder nada. Mas qual é a conclusão que chega o mestre Pedro, que eu chego também na minha pesquisa, que a capoeira é uma prática social brasileira e essas aventuras na história da capoeira nos faz refletir e dizer: por que isso acontece? Porque existem danças e lutas parecidas com a capoeira e a gente vê esse flexionar do corpo, múltiplas posições, qual a estrutura paralela disso? Que cada movimento, cada povo, cada nação teve a sua participação na capoeira. Não dá para dizer que a capoeira, como a gente estudou durante muito tempo, chegou aos nossos ouvidos quando praticante capoeira. Capoeira foi criada pelos bantos de Angola. Não, não dá para afirmar isso, porque nós temos muita influência dos mandingas, dos pretos minas, dos povos originários, dos portugueses, dos holandeses, então, dos ingleses. Então, nós não podemos afirmar uma origem exata da capoeira, mas dá para a gente fazer as conjecturas, por exemplo, das semelhanças da capoeira com alguns tipos de lutas e danças africanas e indígenas. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né? A Sanguá da África Central, a Gaiele da América, a Maranara, que é uma dança, né, dos nossos povos originários, porque são feitas em círculos, tem pernadas e pontapés e tem a música. Então a gente percebe que nesse tempo histórico estavam todas misturadas, envolvidas, e há uma influência muito forte na nossa capoeira, porque por conta dessa semelhança. E lembre-se, como nós já estudamos aqui, no mesmo momento que estava acontecendo a capoeira, estava acontecendo o batuque, estava acontecendo o samba, o jogo da paulada e outras tantas práticas sociais no mesmo tempo histórico. Agora, capoeira, é a sua vez. Comenta aí para mim. Coloca aí nos comentários outras lutas e danças indígenas africanas que têm semelhança com a capoeira. Eu sei que você sabe, nós chegamos para a gente, por exemplo, o Ningolo, né? Mas vai falando aí o que você sabe para que a gente possa fazer as conjecturas. Vai chegando, né? Lembre que essa série aqui eu li para você. E se você gosta que eu continue aqui lendo para você, já curta esse vídeo. Trouxe também nessa série um trechinho aqui da página 11, que é da professora Cristina, que foi orientadora desse trabalho, quando ela fala de memória. Ela diz: em nome da memória da cidade e de seus agentes históricos, coloca-se a história dos subalternos, da qual não devemos nos esquivar. Nós precisamos entender que os nossos ancestrais, né, aqueles que praticavam a capoeira, muitos deles não tinham acesso à cultura letrada, no sentido, não que não sabiam ler e escrever, muitos sabiam, muitos não sabiam, vai depender da nação. Mas muitos não sabiam o português, por exemplo, para poder deixar algo escrito. Então, nós temos essa obrigação de dar voz a esses indivíduos. Por exemplo, nós temos um autor da Escola dos Análises chamado Walter Benjamin, que ele fala sobre a questão da história vista de baixo, ou seja, vista a partir daqueles que foram oprimidos. E a nossa missão neste canal também é essa, não deixar nenhuma história morrer, que a gente possa estudar a história da capoeira e entender o que nós praticamos. Porque a capoeira não é só uma prática física, não é só um esporte, não é só uma luta, ou como querem colocar uma arte marcial. Capoeira é um movimento também político, e nós estamos aqui para conversar com você sobre a história da capoeira, e nós vamos estar estudando nesse canal. Por isso, se inscreva e toca no sininho, porque nós vamos estudar toda a obra de Pedro Figueiredo Alves da Cunha, Capoeiras e Valentões na história de São Paulo.
Se você não tiver a obra, não tem importância. Vai acompanhando que nós vamos entender toda a conjectura, mas é importante ler. Esse vídeo não substitui a leitura. Inclusive do meu livro, Escorregar Não É Cair, é um jeito que o corpo dá as configurações da capoeira em Sergipe no século XIX. Se você ainda não adquiriu, vou deixar o link na descrição para você, se tiver interesse, conhecer um pouco mais da pesquisa. Inclusive, se você quiser, eu tenho alguns exemplares que sobrou lá do mês da consciência negra, poucos, mas aí você coloca nos comentários, professor, eu tenho interesse de adquirir o seu livro, porque esses poucos ainda está com promoção, mas tem que falar diretamente comigo, que são poucos exemplares que eu tenho. Então, se colocar aí nos comentários, eu entro em contato com você, ou me pergunta lá pelo link da Sociedade da Ginga, que eu vou explicar para vocês direitinho. Se não tiver mais esses exemplares que eu estou comigo, que promocionais, o link vai estar aí na descrição para você conhecer, caso queira adquirir mais para frente, se não for o seu momento agora. O importante é que você estude a história da capoeira, porque é a nossa prática, é a nossa cultura. Nós não estamos aqui somente para levantar a perna, que é extremamente importante conhecer os movimentos da capoeira, a música da capoeira, mas tudo isso está ligado a uma história. Então, continue por aqui. No próximo episódio dessa série, nós vamos entrar na introdução do livro. E ele começa a introdução com um texto de Charles Riberolas, que foi escrito em 1859, está na Biblioteca Nacional, e é importante você conhecer. O Charles Riberolas, que estava vendo acontecer, diz assim: aqui é a capoeira, espécie de dança física de evoluções atrevidas e guerreiras, cadenciadas pelo tambor do Congo. Ali o batuque, posições frias ou lascivas, que os sons da viola urucungo aceleram, demoram. Percebam que o berimbau fazia parte de outra prática social. E quem comandava a capoeira era o tambor do Congo. Veja a beleza disso aqui. Então, nós vamos entrar um pouco mais nisso no próximo episódio da série Eu Li Para Você. E aqui nós estamos estudando capoeiras e valentões na história da capoeira de São Paulo, de Pedro Figueiredo Alves da Cunha, pois lembre-se, capoeira tem que ter propósito, na roda do conhecimento também tem que ter malícia, tem que ter mandinga, tem que ter dendê. Axé, meus camaradas, até o próximo vídeo.